em detrimento de vontades pessoais. E logo depois, João também vai falar da unção do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo como tendo a função de guiar, como tendo a função de revelar a verdade, como tendo a função também de guardar-nos debaixo daquele fundamento apostólico que João já havia falado nos seus evangelhos. Então tenha em mente isso enquanto estaremos aqui a expor o nosso texto. Alguém disse, certa vez, num comentário, quando entregamos nosso coração a um rei estranho, tornamos-nos escravos dele. Essa descrição caracteriza, provavelmente, o homem atual. Quando ele se entrega aos seus deleites, quando ele se entrega aos seus prazeres da carne, satisfazendo toda a sua vontade e se esquecendo do Senhor. Quando entregamos nosso coração a um rei estranho, tornamos-nos escravos dele. Em outras palavras, até o rei pode não ser estranho. O rei pode ser aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. As coisas que vêm à frente. Pode ser nosso trabalho, pode ser nossa escola, pode ser nossa família, podem ser várias e várias coisas que nós podemos colocar à frente. E esses são reis estranhos. E a busca por essas coisas pode desviar o nosso olhar daquele que é o propósito pelo qual nós fomos criados por Deus. Eu quero que você tenha em mente que aquilo que nós fazemos voluntariamente e também aquilo que nós fazemos involuntariamente reflete quem e o que domina o nosso coração. Às vezes tem pessoas que se comportam de certa maneira e depois dizem, não sei por que eu fiz isso. Na verdade, essa é uma reflexão de que há algo que governa o seu coração. Aqueles que são crentes, às vezes, se apanham falando das coisas de Deus numa conversa que não tinha nada a ver com Deus. Justamente porque aquele que governa o coração deles vai se fazer perceber neste mundo perverso ou diante de qualquer conversa. Outra coisa é que as escolhas que fazemos podem tornar-se um empecilho para um desenvolvimento de um caráter aprovado por Deus. Podemos ser desaprovados por Deus por causa das escolhas que nós fazemos. Podemos ser condenados por Deus por causa das escolhas que nós fazemos. Podemos deixar de conhecer a Deus por causa das coisas que nós escolhemos. Então devemos prestar muita atenção às coisas que nós escolhemos. Elas não vêm à tona. Elas vêm para revelar onde está o nosso coração. Elas vêm para revelar o que nós amamos de fato. Por essa razão que várias pessoas no lugar de Deus priorizam sua própria vontade, seus próprios desejos da carne, o sistema deste mundo. E é sobre isso que João vai falar. E por fim, nesta nossa introdução, o desconhecimento das filosofias ou dos pensamentos do tempo atual podem constituir-se numa grande barreira no processo de eu ter um caráter aprovado por Deus. A ausência de conhecimento, principalmente da palavra de Deus, pode tornar-se numa barreira para eu ter um caráter que Deus aprova. A ausência do conhecimento das filosofias que são ensinadas nos dias atuais também podem se tornar uma barreira para eu desenvolver um caráter aprovado por Deus. Isso por quê? Porque o mundo tem sua forma de pensar, tem sua forma de ser, tem sua forma que apela os outros, os seus cidadãos, a se comportarem dessa maneira. Amados, a palavra de Deus ela foi escrita com o propósito de nós sabermos que a vida eterna nos foi dada por meio do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que vem e se coloca no lugar do Senhor Jesus Cristo constitui-se numa barreira, num impedimento para eu ter um caráter aprovado por Deus. Razão pela qual teremos como tema nesta manhã, desenvolvendo um caráter aprovado por Deus. Meu desejo é que você
deseja, a partir de agora, desenvolver um caráter que Deus aprova. Então, o meu desejo é que você coloque a Deus em primeiro lugar. Meu desejo é que você lembre-se que a tua forma de viver, tua forma de ser, como você se relaciona com as pessoas, deve mostrar que diante de Deus você é uma pessoa aprovada. Você é uma pessoa que não tem nenhuma acusação diante de Deus. Deus, ao olhar para ti, pode dizer as mesmas palavras que ele disse para Jó. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus. Toda aquela descrição que Deus faz de Jó. Então, minha vontade é que você seja esse homem aprovado por Deus. Mas o que é um caráter aprovado por Deus? Vou dar aqui algumas coisas específicas. Primeiro, o caráter aprovado por Deus pode ser definido como uma forma de viver que não coloque em causa seu testemunho diante da sociedade e diante de Deus. Por exemplo, ser um bêbado. Por exemplo, ser um chilador. Por exemplo, uma pessoa que curte. Uma pessoa que exibe as coisas que ele possui. Então, um caráter aprovado por Deus não tem em vista todas essas coisas. 2. Um comportamento que não traz vergonha e muito menos desaprovação da sociedade e de Deus. Quando eu me comporto de certa maneira, a sociedade não tem do que me acusar. A sociedade é a primeira até a me defender, mas grande parte das vezes a sociedade também me acusa, porque eu não sigo o mesmo curso normal que ela segue. Ela também vai me acusar quando eu não agir de maneira favorável à nossa cultura. Vai me acusar. Mas, porém, ao ser achado diante de Deus, eu não devo ter vergonha, porque eu escolhi ter o caráter que Deus aprova na sua palavra. Então, um comportamento que não traz vergonha e muito menos desaprovação de Deus e da sociedade, essa é a direção que nós queremos que você tome como um cristão. E por fim, nesta nossa introdução, na verdade é penúltimo, uma vida que exibe compromisso com Deus e não com os valores deste mundo. Um caráter aprovado por Deus é uma vida que exibe compromisso com Deus e não com os valores deste mundo. Quando nós nos apegamos às coisas que este mundo oferece, nós estamos a mostrar que o nosso caráter foi corrompido pelos valores que este mundo traz. Assim, o mundo, a sociedade, a cultura está a determinar quem nós somos. E não é essa a vontade de Deus. Deus é o nosso Criador e é Ele quem deve determinar quem nós somos. E o nosso caráter deve ser determinado por Ele e não as coisas que Ele mesmo criou. E não o sistema deste mundo que está debaixo do controle ou do poder de Satanás. Então, para desenvolver um caráter aprovado por Deus, é necessário ter esse compromisso com Deus. E por fim, o que é um caráter aprovado por Deus? É uma forma de viver que se preocupa mais com o que é agradável diante de Deus e não com o que é agradável diante dos homens. Eu não busco impressionar aos homens, muito menos impressionar a Deus, porque eu entendo que não há nada em mim que está em altura de impressionar a Deus. Eu sou pecador, é iniquidade nasci. Desde as minhas entranhas eu cometo pecado. As minhas escolhas estão cheias de pecado. Até o meu mínimo ato de bondade é cheio de pecado. Então eu não estou em condições de impressionar a Deus. Vir ao culto não é uma forma de impressionar a Deus. Você não impressiona a Deus por isso. Ler a palavra dele, você não impressiona a Deus por isso. Não há nada de bom que eu possa fazer para impressionar a Deus. A única forma de Deus ser impressionado por nós
é aquilo que Ele faz em nosso coração. É quando Ele mesmo muda o nosso coração. É quando Ele muda as prioridades do nosso coração. É quando Ele coloca-se em primeiro lugar no nosso coração. Então é mediante a obra que Ele realiza. Isso é o que é um caráter aprovado por Deus. E podemos dizer taxativamente, e eu quero que você saia com esta declaração na sua mente. O crente deve desenvolver um caráter aprovado por Deus. O crente deve desenvolver um caráter aprovado por Deus. Talvez você pode estar a se perguntar, pastor, o que é necessário para desenvolver um caráter aprovado por Deus? Primeiro, é necessário nos desapegarmos das coisas que mais amamos neste mundo. Enquanto nós amarmos mais este mundo do que a Deus, é impossível nós desenvolvermos um caráter aprovado por Deus. E o verso 15 vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Isto é um mandamento para nós. É um conselho para nós. Não amarmos o mundo. Mas este mandamento, este conselho, não diz respeito, vamos dizer, às coisas que o próprio Deus estabeleceu que deveriam ser as nossas responsabilidades. Diz respeito ao sistema desse mundo. No linguajar de João, mundo tem algumas dimensões. Mundo pode se referir ao que foi criado, aqui onde nós vivemos, as coisas que nós conseguimos ver, toda a terra, os céus e a terra. Isso pode ser mundo, no sentido do globo terrestre. Ou mundo pode ser as pessoas que estão no mundo, que somos nós. Ou mundo pode ser o sistema do mundo. Como o mundo funciona. E a palavra de Deus vai dizer que o mundo jaz no maligno. É exatamente este o ponto. O sistema do mundo, ele está debaixo do controle do inimigo, de Satanás. É por essa razão que João, pela graça de Deus, escreve aconselhando os seus amados filhos, manifestando para os seus filhos que eles não deveriam se apegar, ter uma afeição pelas coisas deste mundo. Trabalho é deste mundo. Família é deste mundo. Escola é deste mundo. O que mais poderíamos dizer? Poderíamos citar os prazeres da nossa carne, são deste mundo. Andar em bebedice, glutonaria, palavras torpes, são coisas deste mundo. O mundo gosta dessas coisas. O sistema deste mundo ama essas coisas. E João diz: não amem as coisas deste mundo. E como crentes, os crentes não devem amar as coisas deste mundo. É difícil falar para um descrente: não ame as coisas deste mundo. Mas a vontade de Deus é essa para um descrente. É de você não amar as coisas deste mundo. Não dar valor às coisas deste mundo mais do que ao próprio Deus. Não ame o mundo. E outra coisa que é descrita aqui é que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque Deus amou ao mundo, ou as pessoas, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E este amor de Deus pelas pessoas não é o mesmo amor que é descrito aqui. E é descrito que quando nós nos apegamos ao sistema deste mundo, constituímos-nos inimigos do próprio Deus. Não temos em nós a vida eterna. Não podemos ser contados como da família de Deus. Nas palavras de João, não podemos ser filhinhos de João.
Porque a nossa mente, o nosso coração, está a ser governado pelo sistema deste mundo. Quando vemos os justos sendo castigados, nos alegramos. Quando vemos o mundo mergulhado no sistema do suborno, nos alegramos. Quando vemos o mundo pagando para passar de classe, nos alegramos. Quando vemos o mundo pagando para ter uma vaga de trabalho, nos alegramos. Mas esses valores corrompem o nosso relacionamento com Deus. Corrompem a nossa comunhão com Deus. Porque Deus não compactua com o sistema deste mundo que está debaixo do controle do inimigo. Então, você é necessário fazer 3 coisas que são descritas aqui. Você deve se desapegar de 3 coisas que João vai descrever aqui. E são elas: a concupiscência da carne. Em outras palavras, estamos a dizer os desejos, os prazeres que agradam a nossa natureza. E a Bíblia diz que a nossa natureza, ela foi corrompida pelo pecado. Nós nascemos no pecado. E enquanto nós estivermos apegados às coisas que agradam a nossa natureza caída, não podemos ter um caráter aprovado por Deus. E a Bíblia vai descrever sobre a natureza caída e vai falar das obras da carne. Gálatas 5. Quem achou pode nos ajudar a ler. Gálatas 5, a partir do verso 16 até o verso 21. Quem achou pode ler, se colocar de pé e ler, por favor. Gálatas 5, do verso 16 até o verso 21. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, e os que tais como praticam. Obrigado, irmão. Aqui, Paulo vai falar para os da Galácia que eles não deveriam andar de acordo com as obras da carne. E João vai dizer que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, porque a cobiça da carne se constitui inimizade com Deus. E a nossa carne é fraca. E a nossa carne ama as coisas que lhe agradam. Por essa razão que são descritas todas essas coisas aqui. E no final é descrito que todos os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Então não tem como eu ser crente e ao mesmo tempo alimentar as vontades da minha carne, os desejos da minha carne. É isso que João vai dizer. Se você tem sido uma pessoa que alimenta as vontades da sua carne, podemos dizer que você ainda não é crente. Porque se você fosse crente, Deus criaria um novo homem. Um homem que é revestido pelo seu Espírito, que investe na área espiritual, que dá valor às coisas espirituais, que dá valor à palavra de Deus.
que nega sua própria vontade, como dissemos na semana passada, ou na outra semana. Então, outra coisa que João diz, desapego dos maus desejos dos nossos olhos. Os olhos dos homens são maus, porque aquilo que entra dos seus olhos começa a ir em cada parte do nosso interior, a tal ponto de nós executarmos as obras da carne. Então, para nós executarmos as obras da carne, começam também nos nossos olhos para a nossa mente. E o nossa mente começa a processar a tal ponto de nós darmos à luz o pecado. São essas as palavras que Tiago vai usar. A fruta era atraente aos olhos e Eva caiu por causa de uma fruta. O homem caiu por causa de uma fruta. Amados, devemos nos desapegar dos prazeres deste mundo. Devemos abandonar as coisas que se constituem inimizade contra Deus, se nós queremos ter um caráter aprovado por Deus. Enquanto você não fizer isso, é impossível. E por fim, desapego das realizações pessoais e do orgulho pelos bens que nós possuímos. Isso é o que vai ser descrito em algumas versões como a ostentação dos bens. O orgulho pelo que se possui. Geralmente, homens ricos, como nós vimos na semana passada, eles confiam na riqueza deles. Eles dizem, minha alma, descansa, repousa, pois já tens muitos bens. Mas a palavra de Deus diz, louco, hoje mesmo te pedirei a sua alma. E o que tens será para quem? É exatamente isso. Eu posso ostentar. Aqui na ostentação dos bens poderíamos dizer aquelas pessoas que gostam da roupa de marca. Aquelas pessoas que gostam das coisas populares, do último celular. Aquelas pessoas que acham brega, aquelas pessoas que têm coisas mínimas. E aquelas pessoas que colocam o estilo, a moda, em primeiro lugar do que um caráter aprovado por Deus. O exibicionismo é que é descrito aqui. Por exemplo, o marketing é uma das coisas que tem consumido muito a nossa mente. Porque faz-se propaganda para você desejar uma coisa a mais e se menospreza aquilo que você tem. E a palavra de Deus vai nos falar do contentamento. Nós devemos nos contentar com aquilo que Deus nos deu. E diante disso, pedir a Deus para nos dar sabedoria para administrar aquilo que Ele nos deu. A palavra de Deus também vai dizer, Senhor, não me dê muito, para que tendo eu muito, me esqueça do Senhor. Não me dê pouco, para eu também não desprezar, vamos dizer, o Senhor. Então, posso estar aqui a fazer uma troca, mas é mais ou menos isso. A palavra do Senhor vai dizer, cuidado com o acúmulo da nossa riqueza. A afeição, o apego excessivo às coisas que esse mundo oferece, constitui-se uma inimizade contra Deus. E é aqui onde está o fundamento dos falsos ensinos. Aqueles que ensinam doutrinas erradas se apegam nestas coisas, porque sabem que a nossa carne ama estas coisas. Então, o que eles vão fazer? Vão querer ajustar a vontade da nossa carne com as coisas de Deus. Queremos misturar, pegar o santo e o profano, colocá-los no mesmo lugar. Deus diz que abomina isso. Uma casa tem vasos de ouro e tem vasos que são para as coisas mais supervalorizadas. Como é que eu posso pegar, um exemplo, um vaso que eu uso lá na casa de banho? Um vaso que eu uso, às vezes, para lavar os dentes ou para alguma outra coisa parecida, para lavar alimentos. Isso, você não diria, você está maluco. Então, é a mesma coisa. Não tem como nós misturarmos as coisas santas com as coisas perversas deste mundo. Ou somos crentes como um todo, ou não somos crentes. É isso que João vai dizer aqui para os seus leitores. Se somos crentes,
sabemos que nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo. Por que não devemos nos apegar às coisas deste mundo? Ele diz, logo no início do verso 16, porque tudo que há no mundo, depois vai citar, e vai dizer que essas coisas são passageiras. Depois da morte, você não vai levar essas coisas consigo. Então, cuidado com os desejos da tua carne. São os desejos da carne que trouxeram a maldição humana. São os desejos da carne que romperam o relacionamento do homem com Deus. São os desejos da carne que nos separam uns dos outros e destroem nossa comunhão com Deus, destroem nossa fidelidade a Deus, destroem os nossos lares. São os desejos da carne. Aquilo que nós priorizamos, que nós amamos, que nos esquecemos das nossas responsabilidades. E é isso que o desejo da carne vai fazer. Muitos jovens têm sido conduzidos à imoralidade por causa daquilo que eles veem, até mesmo aquilo que eles assistem. O mundo tem um ditado que, ao invés de trazer vergonha e preservação nas mulheres, causa ousadia e incitação diabólica. O que é que o mundo diz? O que é bonito precisa ser apreciado. Nunca ouviram essas palavras? Principalmente quando as mulheres colocam coisas curtas que exibem seu corpo. Alguns homens dizem, é isso, começam a elogiar. Ao passar uma moça, começam a assobiar. E a moça torna-se uma prostituta diante daqueles homens. Agora, quando ela veste uma coisa que encobre todas o seu corpo, o que é que eles dizem? Mas o que é que nós não gostamos? Nosso pecado, o que vai dizer? Não, então veste uma coisa que eles consigam elogiar. Por essa razão, vamos tentar nos ajustar aos padrões deste mundo. E a palavra de Deus diz que isso se constitui inimizade, porque queremos ser bem vistos pelo mundo. Mas por Deus, onde está Deus em tudo isso? A ostentação, a exibição, a finalidade de impressionar outros te vendem uma ideia da qual você não tem necessidade. Para desenvolvermos um caráter aprovado por Deus, é necessário nos desapegarmos das coisas que mais amamos neste mundo. 2. Para desenvolvermos um caráter aprovado por Deus, é necessário permanecermos na fé, apesar das circunstâncias do nosso tempo. Devemos permanecer na fé, crendo nos alicerces que nos foram dados. Não nos desviarmos da doutrina correta. Não darmos espaço para o pecado nas nossas escolhas, nas nossas declarações. Fazermos de tudo para que o pecado esteja lá, bem distante de nós. Então, para desenvolver um caráter aprovado por Deus, é necessário permanecermos na fé. Vamos ouvir o que vai dizer a partir do verso 18. Filhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, João, ao descrever a ideia aqui da última hora, é mais ou menos a ideia dos últimos dias, em que os homens amariam menos a Deus do que sua própria vontade, em que os homens iriam colocar em preferência sua própria vontade, em que a palavra do Senhor seria diluída, em que a palavra do Senhor seria descredibilizada, em que Cristo não seria Cristo, seria uma outra figura, mas que se ajusta à nossa própria vontade. Então é isso que acontece também nos dias atuais. Há mais de 1000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, João escreveu estas palavras. Mas elas são tão atuais. Quando João escreveu, na sua época, o pecado estava a se aumentar. Os falsos mestres estavam a se levantar. E ele escreveu condenando isso. E nos dias atuais, em cada esquina, temos um falso mestre. Mas, na nossa mente, o que é? Tudo é igreja, então temos que aceitar. Sim,
A liberdade é necessária. Porém, quando se ensina o que está errado, nós temos a responsabilidade de fazer o quê? De viver de forma consistente num tempo caracterizado pelo desvio doutrinário. Este tempo em que as pessoas abandonam a fé, nós temos que ser consistentes com a fé. Temos que permanecer firmes. Temos que mostrar que não há nenhum vento que vai nos tirar dos caminhos do Senhor. Que a prioridade na nossa vida é Deus. Porque Ele é o nosso Criador. Distante dEle não somos nada, estamos perdidos. Não há riqueza, não há bens que podem substituir a presença de Deus na nossa vida. Nesta época que é caracterizada pelo abandono, por uma oposição a Cristo, e esta oposição tudo é fomentado por diversas esferas mundiais. Aqui é descrito um homem que será o anticristo, que se opõe a Cristo, que nega a Cristo. Mas também são descritos vários anticristos, que são todos aqueles que negam a Cristo. Nos seus argumentos eles falam Deus, falam Cristo, mas na sua prática não tem nenhum relacionamento com Cristo. Não tem uma vida que exibe a misericórdia, a graça de Deus, a humildade requerida. Eles querem sempre os lugares de destaque, nunca os lugares em que os outros estão. A palavra de Deus diz que os pastores, os mestres, eles são servos do povo e não o povo servo deles. No contexto dos dias atuais, o povo é que está a servir os mestres. Mas a palavra de Deus não estabeleceu assim. Muitos falsos mestres têm saído pelo mundo. E sabem de onde é que saem? Saem da doutrina correta. Mas por causa de priorizarem sua vontade pessoal, por causa de quererem ajustar as coisas à luz da maneira como ela acha correta, então o que é que acontece? Diminui o impacto do Evangelho e oferece um Evangelho barato às pessoas. Mas tudo isso começa pela cobiça, pelos desejos da nossa carne. Tudo isso começa pela ostentação daquilo que nós possuímos. São pequenos detalhes, mas que têm uma mensagem tão esmagadora, tão grande em nós. Então, aquelas coisas pequenas que você tem priorizado no lugar de Deus, elas são tão esmagadoras quanto aquelas coisas grandes que você pensa que são. E não só vivendo de forma consistente neste período, também devemos denunciar pensamentos ou ideias contrários ao Evangelho que nós recebemos dos apóstolos. Aqueles que tentam usurpar o lugar de Cristo em seus ensinamentos, nós devemos nos levantar, dizer não, está errado. Termos a coragem de dizer não está certo. A Bíblia não ensina que você deve fazer isso. A Bíblia não ensina que crente pode ser crente e ao mesmo tempo viver de modo como se fosse um descrente. A Bíblia diz que o santo deve ser santo e o ímpio deve converter-se dos seus maus caminhos. Aqueles que não conhecem a Cristo devem se converter e aqueles que conhecem a Cristo devem permanecer. E o Evangelho que nós recebemos fala da vinda do Salvador, da substituição. Jesus trocou de lugar conosco na cruz. Ele foi castigado por nossa causa. Foi morto como consequência do pecado. A consequência que era para nós foi para Ele. E Ele fez isso voluntariamente. E quando Ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, tendo o direito de reivindicar a autoridade sobre cada carne, sendo o Salvador digno de toda a confiança, todo louvor. Então Ele está acima de todas as coisas. É Ele que nós devemos buscar, é Ele que nós devemos priorizar. E não nossa própria vontade, não nossos interesses, não os prazeres da nossa carne. Quando nós entendemos este Evangelho, nós nos prostramos de joelho, dizemos, toda a glória seja dada ao Cordeiro que foi morto e agora vive. Este é o hino que nós ouviremos em Apocalipse. O Cordeiro que foi morto e vive. Este é o Senhor Jesus Cristo. Então nós não devemos ter vergonha de denunciar aqueles que ensinam coisas erradas. Esses falsos mestres, falsos apóstolos,
falsos profetas. Devemos denunciar que eles estão a ensinar coisa que não é prioridade. Aqueles que propagam curas, milagres, não é essa a prioridade das Escrituras. É o caminho da salvação. Mas o caminho da salvação não quer dizer que você vai ficar isento de doenças. Que você só vai ficar próspero. Não! Não é esse o caminho estabelecido pelas Escrituras. Se os teus desejos vêm à frente, então não é esse o caminho. Porque o Evangelho não deve se ajustar à tua vontade. Se é tua vontade que vem em primeiro lugar, então eu te aconselho a confrontar-se. Será que é isso? Um Deus soberano pode priorizar minha vontade? Não. Um Deus soberano prioriza a vontade dele, porque ele tem controle e tem domínio sobre todas as coisas. E é ele quem determina como eu devo viver, e não eu mesmo determino como ele deve agir na minha vida. Nós não temos poder de mandar a Deus. Isso nós vemos aqui. Quando aqueles que não conseguem conviver com estas verdades fundamentais da palavra do Senhor, aquelas verdades do Evangelho que são difíceis, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Não aos prazeres deste mundo, não à riqueza deste mundo, mas Cristo em primeiro lugar. Aqueles que não conseguem conviver com isso, o que é que eles fazem? Saem do meio dos cristãos. Saem do meio dos apóstolos. E o que é que eles vão fazer? Vão começar uma doutrina completamente diferente daquela que as Escrituras, que os apóstolos ensinaram. Os cristãos primitivos viviam perseverantes na doutrina e no ensinamento dos apóstolos. Mas os falsos mestres, eles impõem uma nova revelação e dizem para o povo que devem fazer de acordo com a vontade deles. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Então, nós temos a responsabilidade de desencorajar o abandono das igrejas, o abandono das comunidades cristãs, em detrimento de vontades pessoais. Aqueles que abandonam as igrejas, que abandonam a fé por causa de vontades pessoais, nós devemos desencorajar essas pessoas. Devemos mostrar que elas estão erradas de acordo com as Escrituras. A palavra de Deus é dura, difícil, fala verdades que magoam a nossa alma. Sim, porque nós somos pecadores e amamos os nossos pecados. Mas Deus é santo e a sua santidade Ele vai cobrar em cada um de nós. Se queremos entrar em compromisso com Ele, devemos ter em mente que Ele é santo, separado do pecado. Ao mesmo tempo que essas declarações produzem tristeza, elas produzem conforto, na medida que revelam as verdadeiras motivações dos falsos mestres e o verdadeiro caráter dos homens aprovados por Deus. Os homens aprovados por Deus são aqueles que permanecem na doutrina correta, aqueles que perseveram na fé. E os falsos, eles saem e começam a diluir a verdade, para a verdade se ajustar a vontades pessoais. Enquanto muitos são seduzidos pelas novas tendências, o cristão genuíno permanece nos ensinos primários e não os abandona de forma alguma. Ele não se deixa seduzir por qualquer ensino. Ele não foge dos fundamentos da sua salvação, pois o seu amor por Deus e pelos irmãos consiste nisso e deve ser inabalável. Essa descrição toda vamos encontrar neste caráter. Verso 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, João dá toda aquela descrição daqueles que procuram enganar o povo. E cuidado para que você não seja uma dessas pessoas que está a ser enganado por isso. Para desenvolvermos um caráter aprovado por Deus, é necessário nos desapegarmos das coisas que mais amamos deste mundo. 2. Para desenvolvermos um caráter aprovado por Deus, é necessário permanecermos na fé, apesar das circunstâncias dos nossos tempos. Para desenvolvermos um caráter aprovado por Deus, por fim, é necessário nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. É isso que vai ser descrito a partir do verso 27. Quanto a vós outros,
a unção que dele recebeste permanece em vós. O que é a unção aqui? O Espírito Santo. Aquele que era ungido, era aquele que tinha a responsabilidade de fazer as coisas de acordo com as orientações de Deus. É aquele que era separado para uma determinada função. E o João diz, quanto a vós outros, que outros são esses? Aqueles que permanecem na fé, no fundamento apostólico, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele diz que a unção, o Espírito Santo, ele permanece em vocês. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa. Ele diz, não temos necessidade de ninguém nos ensinar uma outra coisa. Ao ouvirmos o que o homem fala, nós estamos em condições de discernir se isso é certo ou não por causa do Espírito Santo. Temos a capacidade de pegar nas Escrituras e avaliar, comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Nós temos a responsabilidade de balancear as coisas que nós ouvimos. Porque não temos necessidade. As coisas que eu estou a falar, se o Espírito Santo está a operar ou está presente na sua vida, certamente você vai balançar elas. Ele está lá a cutucar-te. Ele está lá a te fazer perceber aquilo que está certo, daquilo que está errado. Apesar de ser duro, difícil de caber na nossa mente, ele está lá martelando a verdade de Deus. Cabe a você deixá-lo guiar-te nesta verdade. Deixar-se conduzir por ele. Porque essa é a sua responsabilidade. Mas como os falsos profetas, eles vão ensinar um papel errado do Espírito Santo na vida das pessoas. Vamos falar que a responsabilidade do Espírito Santo deve ser falar em línguas, profetizar, curar. Então, quem tem o Espírito de Deus é quem faz essas coisas. É isso que o mundo vai fazer. Mas não é isso. A palavra de Deus diz que a principal responsabilidade do Espírito Santo é conduzir os homens à verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele vos guiará em toda a verdade. É isso que João vai dizer no seu Evangelho. Se nós não estamos a ser guiados pela verdade, estamos a ser guiados pelos nossos próprios prazeres, então isso mostra que nós não temos o Espírito Santo a operar dentro de nós. Se nós não priorizamos as coisas de Deus, não temos um desejo intenso dentro de nós em buscar as coisas que agradam a Deus, mostra que nós não temos o Espírito Santo, porque ele tem essa função. Não tem como nós termos entendimento das coisas de Deus sem o agir dele. É ele que tira a venda dos nossos olhos. Por essa razão, que crer em Cristo como nosso Salvador é tão fundamental quanto recebermos o Espírito Santo para entendermos a verdade e para aceitarmos a verdade como nossa. E aqueles que aceitaram a verdade, sabe o que é que eles fazem? Eles praticam a verdade. Eles não somente aceitam intelectualmente, nas suas escolhas, nas suas prioridades, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, eles aplicam a verdade, apesar das consequências que podem vir a ter acerca disso. Mas quem nos impulsiona a fazer isso? O Espírito Santo. Conhecer o papel do Espírito Santo na nossa vida vai nos ajudar a saber como lidar com diversos problemas, com diversos pensamentos que possivelmente nós estaremos a ter. Então a função do Espírito Santo é tão necessária na nossa vida. A ausência dele mostra que nós estamos em perigo. E vai falar, verso 28, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Como saber se uma pessoa de fato é crente? Quando ele pratica a verdade. Quando ele não procura meio termos. Quando ele anda na verdade. Quando ele vive a verdade.
É a única maneira que nós sabemos. Aquele que foi justificado busca viver uma vida reta, santa. Aquele que foi perdoado dos seus pecados, agora vive de forma contrária aos seus pecados. Vive na verdade, caminha no amor de Deus, debaixo das orientações de Deus. Vive de acordo com os mandamentos de Deus. Já não é rebelde, foi reconciliado por Deus, porque os seus pecados foram perdoados e o seu coração purificado. Então agora ele está em condições de buscar as coisas lá do alto. E buscar as coisas lá do alto. O hino que nós cantamos, buscar as coisas lá do alto, fala disso. E esse hino é baseado em quê? É baseado em quê? Colossenses. Fala que devemos buscar as coisas lá do alto. Cristo e toda a sua glória. Isso deve ser o nosso desejo. Para desenvolvermos um caráter aprovado por Deus, é necessário nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, porque Ele nos preserva, Ele preserva o crente e ilumina o crente no conhecimento da verdade. Ele nos ensina e nos ajuda em todas as áreas que nós estivermos a passar. Essa é a função da Moel Walshwenga. Em Xangana tem um hino que fala que ele é Mupunetele, né? E Mupunetele, o nosso ajudador. Esse é o papel do Espírito Santo. Estou a passar por dificuldade, ele é o nosso ajudador. Estou a passar por dificuldade, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso conselheiro. É ele que nos ajuda. Quando o pecado se aproxima, ele vai nos alertar quanto a isso. Mas somente aqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo é que podem ter esse discernimento. E por fim, ele nos estimula a andar em santidade e a permanecer na fé. Se você vai permanecer na fé ou não, isso é determinado pelo teu andar no Espírito. Por não buscar satisfazer as obras da carne. E aquele desejo que você tem de conhecer mais a Deus, a única pessoa que pode te dar isso é o Espírito Santo. Se você ainda não tem esse desejo, então peça a Deus. E Deus diz que dá livremente a todos aqueles que lhe pedirem com fé. Crendo, recebereis. E estaremos a pedir de acordo com a vontade de Deus. Então esse é o meu desejo para si. E como conclusão, para nós, o que eu gostaria que você pensasse aqui. O mundo, bem como o seu sistema atrativo, são coisas passageiras. O mundo vai te oferecer prazeres que no final vão te destruir, vão te distanciar de Deus. Vai chegar no final da sua vida e vai dizer: não tenho neles prazeres, quando você lembrar-se do passado. E a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que ouvem as palavras desta lei e a obedecem. Então seremos felizes se ouvirmos e obedecermos, mais do que darmos espaço às coisas deste mundo, pois estes permanecem eternamente. 2. Queridos, como salvos em Cristo, não devemos nos apegar à maneira como este mundo se comporta, nem colocar nossa confiança no sistema desse mundo, pois por detrás da sua atuação existem forças do mal que se opõem a Deus. Por detrás do sistema deste mundo existem forças do mal que se opõem a Deus. Aquela ideia de um mundo melhor não existe. Não existe. O único mundo melhor é um mundo de pessoas arrependidas e que creem em Cristo como seu Salvador. Novo céu e nova terra. Tudo que existe neste mundo passa, será destruído algum dia por Deus. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses permanecem firmes e inabaláveis, apesar das dificuldades que podem vir a atravessar. Devemos viver neste mundo com sabedoria que procede do Pai. Devemos estar em condições de discernir as oportunidades que se colocam na nossa frente, com vista a não cairmos nas armadilhas deste sistema do mundo.
e no abandono da fé em favor dos nossos desejos carnais. Devemos ter discernimento quanto às oportunidades e as coisas que se aproximam e tanto aquilo que nós desejamos, para elas não se colocarem à frente no lugar de Deus. E por fim, devemos viver como Colossenses 3, 1 a 3 fala. Eu vou ler Colossenses para nós terminarmos o nosso tempo. Gálatas, Efésios, Colossenses, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque moreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos como Ele em glória. Amém?